Sejam bem-vindos ao canal Arquivo das Guerras. A guerra é regida por símbolos visuais imediatos: uma bandeira, uma cor, o formato de um capacete. Esses sinais decidem em uma fração de segundo quem vive e quem morre. O uniforme é a segunda pele do soldado, sua armadura de identidade. Aquilo que o define como amigo ou inimigo antes mesmo que uma palavra seja dita. Mas a história que trazemos hoje desafia a santidade dessa regra fundamental. Nos campos gelados e lamacentos da Itália, em 1944, um cabo brasileiro isolado e deixado para morrer atrás das linhas inimigas tomou uma decisão que violava todas as convenções de Genebra e flertava com o suicídio imediato. Para sobreviver e cumprir uma missão que ele mesmo inventou no calor do momento, ele despiu sua própria identidade e vestiu a pele do inimigo. Ele caminhou para dentro da cova dos leões, comeu com eles, respirou o mesmo ar viciado de seus bunkers e, sob o nariz da alta oficialidade nazista, roubou o segredo que mudaria o curso da batalha. Esta é a história do homem que deixou de ser brasileiro por uma noite para salvar seus irmãos ao amanhecer. O cenário era o Vale do Rio Reno, nas proximidades da impenetrável linha gótica, durante o inverno mais cruel que a Europa vira em 50 anos. A neve não era branca, era uma pasta cinzenta misturada com fuligem de explosões, óleo e sangue congelado. O cabo Roberto, um batedor experiente do 6º Regimento de Infantaria, encontrava-se em uma situação que os manuais militares descrevem com o eufemismo de comprometida, mas que na linguagem da trincheira significa sentença de morte. Sua patrulha de reconhecimento, enviada para mapear posições de artilharia alemã, havia sido emboscada 2 horas antes. O caos da artilharia fragmentara o grupo. Roberto, ferido superficialmente na perna por estilhaços de pedra e separado de seus companheiros pela neblina densa e pela escuridão, rastejara para dentro de uma ravina estreita para escapar das metralhadoras MG-42 que varriam a encosta. Ele estava sozinho. O rádio estava quebrado, sua bússola fora estilhaçada, e ele estava profundamente infiltrado em território inimigo, muito além da terra de ninguém. O frio era o adversário mais imediato. A hipotermia começava a entorpecer seus dedos e desacelerar seu pensamento. Se ele permanecesse imóvel naquela ravina, seria encontrado pelas patrulhas de limpeza da Wehrmacht ou congelaria antes do amanhecer. Se tentasse voltar para as linhas brasileiras, teria que cruzar 3 quilômetros de terreno aberto, minado e vigiado, mancando e sem cobertura. A lógica ditava que ele era um homem morto, mas o instinto de sobrevivência é uma força que ignora a lógica. Enquanto avaliava suas opções escassas, Roberto notou algo a poucos metros de sua posição, parcialmente oculto por um arbusto coberto de geada. Era o corpo de um soldado. Movendo-se com a cautela de um animal caçado, o brasileiro aproximou-se. Não era um soldado comum de infantaria. O cadáver, preservado pelo frio intenso, vestia o capote longo e pesado de um estafeta motociclista da Wehrmacht, com as insígnias de um Feldwebel, sargento. A motocicleta BMW estava tombada logo à frente, destruída por um impacto direto, mas o corpo do mensageiro estava estranhamente intacto, exceto por um ferimento fatal e discreto na nuca, provável resultado de estilhaço aleatório. Roberto olhou para o corpo. Depois, olhou para si mesmo. Seu uniforme brasileiro de lã estava encharcado, rasgado, e não oferecia mais proteção contra o vento cortante. O uniforme alemão parecia seco, quente e de qualidade superior. A ideia surgiu não como um plano tático elaborado, mas como uma necessidade visceral de calor. No entanto, enquanto começava a desabotoar o casaco do inimigo morto, a mente do cabo começou a trabalhar em uma frequência diferente. Ele percebeu a bolsa de couro presa ao cinto do alemão, uma bolsa de despacho trancada e selada com cera. Estafetas não carregam cartas de amor ou jornais velhos na linha de frente. Eles carregam ordens de ataque, mapas de artilharia e cronogramas de movimentação. Ali, naquele buraco gelado, Roberto tomou a decisão que o separaria da proteção das leis de guerra. Se fosse capturado usando seu uniforme, seria um prisioneiro de guerra.
Se fosse capturado vestindo o uniforme inimigo, seria considerado um espião e executado sumariamente no local, sem julgamento. O risco era absoluto, mas a oportunidade era única. O brasileiro despiu o cadáver com mãos trêmulas, lutando contra a rigidez da morte e o nojo instintivo de manusear um corpo inerte. Ele trocou suas botas molhadas pelas botas de couro alemãs, vestiu a túnica cinza esverdeada, o cinto com a fivela Gott mit uns e, por fim, o pesado sobretudo impermeável. Colocou o capacete de aço alemão sobre a cabeça. O ajuste não era perfeito, mas na escuridão e na confusão da frente de batalha, silhuetas são mais importantes que detalhes. Ele escondeu seu uniforme brasileiro e seus documentos pessoais sob uma pilha de pedras, marcando mentalmente o local. Agora, ele não era mais o cabo Roberto da FEB. Ele era uma sombra anônima dentro da máquina de guerra nazista. Ele pegou a bolsa de despacho, mas percebeu que apenas tentar voltar com ela seria desperdiçar a chance. Ele estava atrás das linhas. Ele parecia um deles. Ele podia ver o que eles viam. A audácia do plano era sua única proteção. Ninguém espera que um inimigo caminhe calmamente em sua direção. Roberto começou a caminhar, não para o sul, em direção aos brasileiros, mas para o norte, em direção ao coração do dispositivo defensivo alemão. Ele mancava, o que conferia veracidade ao seu disfarce de soldado ferido ou atordoado procurando sua unidade. A neblina era sua aliada, transformando tudo em vultos cinzentos. O primeiro teste veio rápido. Uma sentinela alemã surgiu da escuridão, fuzil em riste, gritando uma ordem gutural de parada. O coração de Roberto bateu contra as costelas como um martelo. Ele não falava alemão, exceto algumas palavras soltas aprendidas em interrogatórios ou filmes. Responder seria a morte. O brasileiro apostou na psicologia do caos. Ele não parou imediatamente. Ele continuou andando, arrastando a perna, e levou a mão à cabeça como se estivesse em choque, murmurando sons ininteligíveis de dor. A sentinela, vendo um sargento ferido, vindo da direção onde houvera explosões recentes, baixou a guarda. A solidariedade entre soldados muitas vezes supera a desconfiança protocolar. O alemão apontou para uma direção à retaguarda, indicando provavelmente um posto de socorro ou comando, e deixou o camarada passar. Roberto apenas acenou debilmente e continuou. Ele tinha cruzado a primeira barreira. Ele estava invisível. À medida que avançava, o ambiente mudava. Deixava para trás a desolação da terra de ninguém e entrava na zona de retaguarda imediata. Havia veículos blindados estacionados sob redes de camuflagem, grupos de soldados aquecendo-se ao redor de fogareiros sem fumaça, oficiais gritando ordens. Roberto caminhava entre eles como um fantasma. O cheiro de tabaco alemão e sopa de ervilha enchia o ar. Era uma sensação vertiginosa, quase onírica, estar cercado por homens que minutos antes tentavam matá-lo e que agora nem sequer olhavam para o seu rosto, assumindo que ele era apenas mais uma engrenagem quebrada da Wehrmacht voltando do fronte. Seu objetivo tornou-se uma casa de fazenda grande, parcialmente destruída, mas com janelas vedadas de onde escapavam feixes de luz elétrica gerada por motor. Antenas de rádio brotavam do telhado como insetos metálicos. Era inequivocamente um posto de comando avançado. A bolsa de couro que Roberto carregava pesava em seu ombro. Ele sabia que ali dentro estariam as respostas para o conteúdo da bolsa e talvez algo ainda maior. A adrenalina havia suprimido a dor em sua perna e o frio. Ele estava em um estado de hiperfoco. A entrada da casa era guardada por 2 sentinelas armados com submetralhadoras MP-40. Entrar ali exigiria mais do que fingir ser um ferido atordoado. Exigiria autoridade. Roberto endireitou o corpo, ignorando a dor na perna. Ele ajustou o capote, limpou a lama do rosto o melhor que pôde e caminhou em direção à porta, com passos pesados e decididos. Ele bateu na bolsa de couro presa ao flanco, indicando que era um estafeta com prioridade. Os sentinelas, vendo a insígnia de sargento e a bolsa de despacho oficial, hesitaram. Na hierarquia rígida alemã, atrasar uma mensagem urgente poderia resultar em corte marcial. Eles se entreolharam.
e um deles abriu a porta para o brasileiro passar. Roberto cruzou do umbral e entrou no calor abafado da casa. O choque térmico foi imediato. O interior estava iluminado e cheio de fumaça de cigarro. Havia mapas enormes pregados nas paredes, telefones de campanha tocando incessantemente e cerca de 10 oficiais debruçados sobre uma mesa central coberta de cartas topográficas. Ninguém notou sua entrada imediatamente. A discussão ao redor da mesa era acalorada. Roberto encostou-se em um canto escuro perto da porta, tentando se fundir às sombras, observando. Ele não entendia as palavras exatas, mas entendia a linguagem universal da estratégia militar. Os oficiais apontavam para o setor do mapa que correspondia exatamente à posição do regimento brasileiro. Eles desenhavam setas agressivas de flanco. Eles batiam na mesa. Estavam coordenando um contra-ataque maciço, provavelmente para o amanhecer, destinado a romper a linha aliada naquele ponto específico. A bolsa que Roberto carregava certamente continha as ordens complementares para aquela operação, mas o que estava sobre a mesa, aquilo era o prêmio maior. Era o mapa mestre com todas as posições de artilharia oculta, os campos minados e as rotas de infiltração. Roberto sabia que precisava daquele mapa. Mas como pegar um documento vital cercado por 10 oficiais armados dentro do QG inimigo? A situação parecia impossível. Ele continuou parado, respirando superficialmente, enquanto seus olhos varriam a sala em busca de qualquer oportunidade, qualquer distração. Ele notou que um dos majores estava visivelmente irritado com a falta de comunicação de uma das unidades blindadas. O oficial gritava ao telefone. Foi então que o destino interveio na forma da artilharia aliada. Lá fora, longe, mas audível, uma barragem de artilharia americana começou a cair, fazendo o chão tremer levemente. As luzes da casa piscaram. A atenção dos oficiais se voltou momentaneamente para o teto e para as janelas, avaliando a proximidade das explosões. Naquele segundo de distração coletiva, onde os olhos se desviaram da mesa para o perigo externo, Roberto percebeu que um dos mapas menores, dobrado, estava perigosamente perto da borda da mesa, esquecido por um momento. O plano era suicida. Se ele se movesse e fosse notado, morreria antes de tocar no papel. Mas ele já estava morto desde o momento em que vestira aquele uniforme. Ele não tinha nada a perder. O brasileiro desencostou da parede. Ele não correu. Ele caminhou até a mesa com a naturalidade de quem pertence ao lugar, como se fosse entregar a bolsa de despacho. No momento em que passou pela borda da mesa, sua mão, coberta pela manga longa do capote grande demais, moveu-se com a rapidez de um batedor de carteiras. Ele deslizou o mapa dobrado para dentro da manga e continuou andando em direção a um oficial subalterno que estava de costas, perto de uma máquina de escrever. Ele estendeu a bolsa de couro do estafeta morto para o oficial, que se virou surpreso. O alemão pegou a bolsa, olhou para o rosto sujo e inexpressivo de Roberto e disse algo rápido, provavelmente perguntando de onde ele vinha ou por que estava atrasado. Roberto não respondeu. Ele apenas apontou para a própria garganta e tossiu, simulando ter inalado fumaça ou gás, mantendo a atuação do soldado traumatizado. O oficial, impaciente e com telefones tocando, fez um gesto de dispensa irritado, pegando a bolsa e virando-se para abri-la. Roberto tinha entregado a bolsa, seu passaporte de entrada, e roubado o mapa. Agora ele precisava sair. Mas sair é sempre mais difícil do que entrar. Quando ele se virou para a porta, um Oberstleutnant, tenente-coronel, que estava na cabeceira da mesa, levantou os olhos. O oficial superior não estava olhando para o mapa ou para o telefone. Ele estava olhando diretamente para Roberto. Havia uma curiosidade fria em seu olhar, uma suspeita nascendo. Ele notara algo errado. Talvez fosse o jeito de andar, talvez o ajuste do uniforme, ou talvez o simples fato de que aquele sargento estava saindo sem aguardar o recibo de entrega ou novas ordens. O coronel disse uma única palavra, baixa, mas que cortou o barulho da sala como uma navalha. Uma ordem de parada. O silêncio se espalhou pela sala como uma onda, partindo do coronel até os outros oficiais. Todos se viraram para olhar o sargento sujo parado perto da porta. A mão de Roberto estava na maçaneta.
Ele sentiu o suor gelado escorrer por suas costas. Ele estava a um movimento de abrir a porta e correr para a noite, mas havia 2 submetralhadoras do lado de fora e 10 pistolas Luger do lado de dentro. A farsa estava por um fio. O coronel começou a caminhar lentamente ao redor da mesa, em direção a ele, a mão repousando casualmente sobre o coldre da cintura. O brasileiro travou os músculos, preparando-se para a violência final. O coronel alemão parou a menos de meio metro de Roberto. O ar na sala, já denso de fumaça e tensão, pareceu solidificar-se. O oficial era um homem alto, com o rosto marcado por cicatrizes de varíola e olhos de um azul pálido, inexpressivo, que pareciam dissecar a alma do soldado à sua frente. Ele não sacou a arma imediatamente. Em vez disso, estendeu a mão enluvada com a palma para cima, num gesto universal e imperativo que exigia documentos. O Soldbuch, a caderneta militar que todo soldado alemão deve carregar como uma segunda pele. Sem ela você não existe. Sem ela você é um espião. Roberto sentiu o sangue drenar de seu rosto sob a crosta de lama. Ele não tinha caderneta. O corpo do motociclista morto na ravina tinha os bolsos internos rasgados e encharcados de sangue coagulado. Roberto não conseguira recuperar os papéis a tempo, ou talvez o estafeta já os tivesse perdido na explosão. O brasileiro estava encurralado. Sua mão direita, escondida dentro do bolso do capote, apertou o cabo da faca de trincheira que ele trouxera consigo. Era uma lâmina curta, inútil contra 10 homens armados, mas ele decidiu ali mesmo que não seria levado para um porão de interrogatório. Se fosse para morrer, morreria levando o coronel junto. O oficial alemão, percebendo a hesitação e a falta de movimento para buscar os documentos, estreitou os olhos. Sua mão direita começou a descer lentamente em direção ao coldre da Luger, presa ao cinto. Os outros oficiais na sala pararam suas conversas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido elétrico das lâmpadas penduradas no teto. Roberto calculou a distância. Um passo, um golpe no pescoço. Seria suicídio, mas seria um fim honroso. Seus músculos retesaram, prontos para o ataque final. Foi nesse milésimo de segundo, no limiar da violência, que o universo conspirou a favor da audácia. Lá fora, a barragem de artilharia aliada, que até então era um ruído de fundo, encontrou seu alvo. Não a casa em si, mas o depósito de munição camuflado a menos de 50 metros dali. A explosão foi titânica. A onda de choque atingiu a fazenda como um punho gigante. As janelas, mesmo vedadas, estilhaçaram-se para dentro numa chuva de vidro e madeira. O chão levantou-se. As luzes elétricas piscaram uma vez e morreram, mergulhando a sala numa escuridão repentina e caótica, iluminada apenas pelos clarões laranjas das chamas que subiam lá fora. O caos foi instantâneo. Oficiais gritavam, mesas eram derrubadas, mapas voavam. O coronel, desequilibrado pelo tremor, caiu para o lado. Roberto não hesitou. Ele não esperou seus olhos se ajustarem. Ele usou a memória muscular da posição da porta, girou a maçaneta, empurrou a madeira pesada e lançou-se para a noite gelada. Os 2 sentinelas do lado de fora estavam no chão, protegendo a cabeça dos destroços que choviam. Roberto saltou sobre um deles, pisando em seu ombro, e correu. Ele correu como nunca havia corrido em sua vida. A dor na perna ferida desapareceu, suprimida por uma descarga massiva de adrenalina. Ele não correu em linha reta. Ele zigue-zagueou entre os veículos estacionados, usando as sombras projetadas pelo incêndio do depósito de munição. Atrás dele, ouviu gritos de comando, o som de armas sendo engatilhadas e logo depois o latido seco de cães. Eles sabiam. Eles tinham percebido a fuga e, provavelmente, a falta do mapa. A caçada havia começado. O terreno era um pesadelo de obstáculos. Crateras de bombas antigas cheias de gelo, arame farpado enferrujado, troncos de árvores carbonizados. Roberto caía, levantava-se coberto de lama e continuava correndo. O peso do capote alemão, antes um abrigo bem-vindo contra o frio, agora era um fardo que limitava seus movimentos, mas ele não podia tirá-lo. O frio da noite era letal, e ele estava vestindo roupas civis ou de baixo por baixo daquela túnica roubada.
Não, ele estava com o uniforme alemão completo. Se tirasse o capote, ainda pareceria um alemão. Ele estava preso àquela pele maldita. Ele se dirigiu para o oeste, em direção ao leito do rio, que marcava a terra de ninguém. Era a rota mais perigosa, mas a única que os cães não poderiam seguir se ele entrasse na água. O som dos perseguidores estava ficando mais próximo. Motocicletas com sidecars rugiam nas estradas laterais, seus faróis varrendo os campos como olhos luminosos de predadores mecânicos. Flares, sinalizadores luminosos, começaram a subir no céu, estourando em paraquedas de magnésio que banhavam a paisagem com uma luz branca, cirúrgica e impiedosa. Sempre que um flare estourava, Roberto se jogava no chão, fundindo-se com a terra. Ele podia ouvir as botas alemãs esmagando a neve a menos de 100 metros. Ele rastejou por um campo de nabos congelados, sentindo o cheiro da terra e o gosto metálico do medo. Ele chegou à margem do rio. A água era negra, rápida e, ele sabia, fria o suficiente para parar um coração. Mas não havia escolha. Ele deslizou para dentro da correnteza. O choque térmico foi excruciante. Parecia que 1000 agulhas perfuravam sua pele ao mesmo tempo. Seus pulmões travaram. Ele teve que lutar para não gritar de dor. Ele manteve apenas o nariz e os olhos fora da água, deixando a correnteza levá-lo para longe da área de busca imediata. Ele flutuou por cerca de 500 metros, o corpo ficando dormente, os movimentos ficando lentos. Quando seus dedos começaram a perder a capacidade de agarrar, ele forçou-se a sair na margem oposta. Ele estava agora na terra de ninguém. A zona morta entre os dois exércitos. Mas o perigo não tinha diminuído. Ele tinha mudado de natureza. Agora, ele estava se aproximando das linhas brasileiras. Ele era um vulto solitário, vestindo o uniforme alemão, vindo da direção do inimigo, no meio da madrugada. Para qualquer sentinela da FEB nervoso e com o dedo no gatilho, Roberto era um alvo legítimo. Ele era o inimigo. Ele caminhou, tremendo violentamente de hipotermia, o capote alemão agora pesando toneladas com a água absorvida. Ele precisava chegar antes do amanhecer. Se o sol nascesse e o iluminasse com aquele uniforme, ele seria fuzilado a 300 metros de distância. Ele viu, ao longe, os contornos das posições defensivas brasileiras. Sacos de areia, o cano de uma metralhadora .30 apontando para o vazio. Ele estava em casa, e isso era a coisa mais perigosa do mundo. Ele tinha que se identificar. Mas como? Se gritasse, poderia ser confundido com um ataque suicida ou uma provocação. Se levantasse as mãos na escuridão, poderia não ser visto. Ele lembrou-se do mapa. O mapa roubado estava dentro da túnica, protegido por plástico contra seu peito. Aquilo era a sua vida. Roberto aproximou-se rastejando. Ele estava a 50 metros da trincheira avançada do 6º Regimento. Ele ouviu o clique inconfundível de um ferrolho sendo puxado. Uma sentinela brasileira o vira. "Alto lá! Quem vem?" gritou uma voz em português, carregada de sotaque mineiro e tensão. Roberto tentou responder, mas sua mandíbula estava travada pelo frio. Saiu apenas um gemido. "Responda ou eu atiro!" gritou a sentinela. Roberto forçou o ar para fora dos pulmões congelados. "Sou eu, Cabo Roberto, não atire! Pelo amor de Deus, não atire!" A voz saiu fraca, rouca. A sentinela hesitou. Um alemão falando português? Ou seria um truque? "Deita no chão, mãos na cabeça. Se mexer, morre." Roberto obedeceu. Ele deitou na neve. 2 soldados brasileiros saíram da trincheira, armas apontadas, movendo-se com cautela. Quando chegaram perto e viram o uniforme da Wehrmacht, o capacete de aço com a suástica pintada de lado, a reação foi violenta. Um deles chutou as costelas de Roberto, virando-o de barriga para cima. A coronha de um fuzil foi pressionada contra seu rosto. "É um chucrute safado tentando se infiltrar", rosnou um dos soldados. "Vamos acabar com ele aqui mesmo." "Não", sussurrou Roberto, cuspindo lama. "Sou brasileiro. 6º Regimento. Companhia de obuses. Olha o meu pescoço. A medalha." O soldado puxou o colarinho do capote alemão. Por baixo da túnica inimiga, pendurada numa corrente barata, estava uma medalhinha de Nossa Senhora Aparecida, suja e gasta.
Nenhum alemão usaria aquilo. O soldado parou. Ele iluminou o rosto de Roberto com uma lanterna de mão, protegendo a luz. Santo Deus! Murmurou o soldado. É o Roberto, o batedor que sumiu ontem. Mas que diabo você está fazendo vestido de nazista, homem? Eles o arrastaram para dentro da trincheira, arrancando o capote alemão encharcado e cobrindo-o com cobertores de lã áspera. Deram-lhe um gole de conhaque que queimou sua garganta como fogo líquido. Roberto tremia tanto que não conseguia segurar o cantil, mas sua mão esquerda estava fechada, agarrada a algo dentro da túnica alemã que eles tinham tirado. O mapa, ele gaguejou. O mapa. Chama o major, agora. O major comandante do batalhão foi acordado e veio correndo, achando que o prisioneiro capturado tinha informações vitais. Quando viu um de seus próprios homens, vestido com restos de uniforme alemão e azul de frio, ficou confuso. Mas quando Roberto, com mãos que pareciam garras de gelo, estendeu o papel dobrado e úmido que protegera com o próprio corpo, a confusão do major transformou-se em assombro. Ele abriu o mapa sob a luz de um lampião a querosene. Seus olhos se arregalaram. Ali, desenhado com a precisão obsessiva dos cartógrafos alemães, estava tudo. As posições das baterias de 81 mm que vinham castigando os brasileiros há semanas e que ninguém conseguia localizar. Os campos minados recém-plantados, as rotas de abastecimento noturno e, mais importante, as setas vermelhas grossas indicando a concentração de tropas para um contra-ataque massivo, planejado para 06:00 da manhã daquele mesmo dia. O major olhou para o relógio. Eram 04:45. Eles tinham 1h15. Acordem a artilharia, ordenou o major a voz calma, mas carregada de uma urgência mortal. Acordem todos. Quero todas as bocas de fogo apontadas para estas coordenadas. Agora, o que se seguiu foi uma sinfonia de destruição. Às 05:30, 30 minutos antes da hora marcada para o ataque alemão, a artilharia brasileira, apoiada por baterias americanas, abriu fogo. Não foi um tiro de calibração. Foi fogo de saturação total. Centenas de obuses caíram exatamente sobre as áreas de reunião, onde os panzers e a infantaria alemã estavam se agrupando para o ataque. Roberto, deitado numa maca no posto de socorro, ouvindo o chão tremer com o bombardeio amigo, finalmente fechou os olhos. Ele podia imaginar o caos do outro lado. Os alemães pegos de surpresa, sem entender como os aliados sabiam exatamente onde eles estavam. O contra-ataque foi desmantelado antes mesmo de começar. Veículos foram destruídos, munição explodiu, e a formação inimiga se dispersou em pânico. Naquele dia, o setor brasileiro não apenas segurou a linha, eles avançaram. Aproveitando a desorganização causada pelo bombardeio preventivo, a FEB tomou 3 colinas estratégicas antes do meio-dia com baixas mínimas. Roberto sobreviveu à pneumonia que se seguiu e quase perdeu 2 dedos do pé pelo congelamento. Houve uma breve discussão burocrática sobre a possibilidade de levá-lo à corte marcial por conduta imprudente e violação de protocolo ao usar uniforme inimigo, o que tecnicamente poderia ter causado incidentes diplomáticos ou fogo amigo. Mas a vitória fala mais alto que a burocracia. Em vez de uma corte marcial, ele recebeu uma citação de bravura. O uniforme alemão que ele usou foi queimado numa fogueira atrás das linhas, junto com o lixo da batalha. Ninguém queria guardar aquilo. Era um troféu maldito. Mas o mapa foi enviado para o arquivo histórico do Exército, com uma nota de rodapé explicando que foi obtido por meios não convencionais de reconhecimento. Anos depois, Roberto, já um senhor de idade vivendo no interior de São Paulo, raramente contava essa história. Quando contava, não falava sobre a glória ou sobre o mapa. Ele falava sobre o frio. Dizia que nunca mais sentiu calor de verdade depois daquela noite. E falava sobre o momento em que olhou nos olhos daquele coronel alemão. Ele dizia que, naquele segundo, ele entendeu que a diferença entre o amigo e o inimigo é apenas a cor do tecido que cobre o medo. Ambos sangram igual, ambos tremem igual e ambos morrem igual. Ele foi um homem que, por uma noite, deixou de ser brasileiro para se tornar um fantasma. E, ao fazer isso,
garantiu que centenas de seus compatriotas não se tornassem fantasmas também. A guerra é feita de regras, convenções e linhas claras, mas os heróis são feitos nos momentos em que decidem cruzar essas linhas. O Cabo Roberto cruzou a linha mais perigosa de todas, a da própria identidade, e voltou para contar a história. Este foi o relato de hoje no Arquivo das Guerras. Uma história de audácia, sobrevivência e inteligência que mostra que no campo de batalha, a arma mais perigosa não é o fuzil, mas a mente humana levada ao extremo. Se você se surpreendeu com a coragem desse cabo brasileiro, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Vamos honrar a memória da FEB e garantir que feitos como este jamais sejam esquecidos. Até a próxima missão.